Bom, eu vou deixar aqui uma palavra que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, apenas na parte B, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse versículo, apesar de muito simples, muito comum, ele traz algumas informações para a gente que são primordiais. A primeira delas é que implicitamente existe uma condicional aqui. Deus só vai se achegar a nós uma vez que antes nós nos acheguemos a Ele. Então, para que Deus possa dar o segundo passo, é necessário que nós possamos dar o primeiro, que é nos achegarmos a Ele. Só que, peraí, Deus ele não é um Deus onipresente? Ele não está em todo lugar? Ele não está aqui comigo? Ele não está aqui próximo de mim? Sim, isso é muito verdade. Deus ele está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus está nos hospitais, Deus está nos presídios, Deus está nas igrejas, Deus está lá no Sambódromo agora, Deus está em todos os lugares. Mas a manifestação de Deus não acontece em todo lugar e a todo momento. Então, quando Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, é Tiago dizendo, existe um mais, existe um além que você pode acessar. Mas você só vai acessar quando você der o primeiro passo. Existe o Santo dos Santos disponível para você. A porta está aberta. Mas para que você entre, você precisa dar esse passo, você precisa entrar, você precisa justamente entender o caminho que você precisa percorrer. Então aqui existe uma condicional. E a condicional é, Deus só vai se aproximar, amém, meus irmãos? Deus só vai se aproximar de você se você se aproximar de Deus. Literalmente é isso que Tiago está dizendo. Não tem como você receber algo de Deus se você não se aproximar dele. E quando eu digo receber, eu não estou me referindo a questões físicas e materiais. Eu estou dizendo sobre questões de intimidade, sabe? Eu estou dizendo sobre questões espirituais. Não tem como você querer ver o além se você não se aproxima dele, que é dono de todas as coisas. Então Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Na teologia, existem, eu até falei isso recentemente numa ministração, duas práticas que é hermenêutica e exegese. Dentro de algo bem explicativo, muito simples, muito focado, a exegese, ela estuda, ela traz para nós a concepção original da palavra, daquilo que ela significa. A hermenêutica traz o sentido daquilo que a palavra quis dizer. Então, nem tudo que a palavra diz é o que a palavra quis dizer. Por exemplo, em João, Jesus diz, eu sou a porta. Só que Jesus não é uma porta com maçaneta. Jesus não é uma porta com olho mágico. Quando Jesus diz, eu sou a porta, é Jesus dizendo, eu sou o acesso, o único acesso que você tem a Deus, ao meu Pai. E ele complementa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a única porta. Então, levando pela visão da exegese, a gente entende que Jesus está se referindo a uma porta. Só que a porta aqui nesse contexto não traz para nós a realidade do que Jesus quis dizer. Então, a gente recorre à hermenêutica. E a hermenêutica é Jesus dizendo que ele é o único caminho. Então, quando Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, dentro de uma normalidade, a gente entende pela exegese, mas existe a hermenêutica. Aqui é Tiago dizendo, sejam íntimos de Deus, para que Deus, de igual modo, possa ser seu íntimo. Para que Deus, de igual modo, possa ter ciência das suas necessidades. Não que Ele não tenha, Ele tem ciência de tudo. Ele sabe tudo até mesmo antes de nós falarmos. Mas é muito importante que nós tenhamos essa intimidade com o nosso Deus. Sabe, por exemplo, um casal, né? Às vezes, dentro de uma normalidade do casal, um percebe a necessidade do outro. É um tênis, é uma calça, é um boné, é uma viagem, é uma saída, um restaurante, está muito estressado ou está muito estressada, vamos sair para extravasar. Às vezes nem precisa uma das partes abrir para falar.
a outra parte já identifica. Por quê? Porque existe a intimidade. Existe ali o convívio, existe a relação. E é isso que Tiago queria trazer novamente para esse povo que estava se desvirtuando. Eles estavam indo numa crescente. Eles eram judeus e se converteram ao cristianismo. Ok, mas eles não desenvolveram a fé. E pela fé ser pequena, pela fé não ser ainda pautada na palavra, eles permitiram que a fé fosse desestruturada, fosse balançada a ponto de apostatar da fé. E aí Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Talvez vocês possam dizer assim, mas nossa, o Joey está repetindo isso toda hora. Isso é meio didático. Toda vez que a gente repete é porque a gente quer reforçar, para que a gente possa ter o entendimento daquilo que Deus quer de nós. Quando eu falo toda hora, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, é Deus dizendo, meus filhos, se aproximem de mim. Eu quero me relacionar com vocês. Há quanto tempo vocês não se relacionam comigo? Só se relacionam comigo diante de uma necessidade, diante de um cenário de complexidade. Só lembram de se ajoelhar e orar, ou de louvar o meu nome, ou de me buscar quando a porta está arriscada a se fechar, quando o cenário, quando o laudo médico está arriscado a ser não tão favorável, quando o relacionamento está abalado, quando acontece um problema com o carro, um problema financeiro, e Deus está dizendo, eu quero uma relação contínua, constante, diária. E aí eu trago novamente a questão do relacionamento. Quantas vezes, dentro de um relacionamento, nós conversamos com a nossa companheira e com o nosso companheiro? Várias vezes por dia, no mínimo aí umas 3 vezes. É um bom dia, é um boa tarde, manda uma mensagem, diz que chegou bem, não chegou, e Deus? Quantas vezes nós paramos para poder falar com Deus, para compartilhar um problema que aconteceu no nosso trabalho ou para agradecer algo que a gente percebe que foi a mão de Deus? E Deus está falando hoje, cheguem-se a mim, ou seja, sejam íntimos meus, venham falar comigo. Por mais que vocês tenham a rede social de vocês, por mais que você tenha amigos e amigas, mas venha falar comigo. Porque eu estou aqui a todo momento, fala para mim. Fala para mim onde está a sua dor, fala para mim onde está o seu medo, fala para mim onde está o seu receio, sabe? Fala comigo porque eu tenho poder de resolver, eu tenho poder de solucionar. O seu amigo vai te ouvir, mas ele não tem o poder de solucionar o seu problema, ele não tem o poder de te confortar, ele não tem o poder de segurar nas suas mãos e te manter de pé. Não, ele vai te ouvir, você vai sentir um alívio temporário por justamente ter desabafado, mas o problema continua. Quem vai resolver o meu e o problema de vocês sempre será Deus. Eu amo todos vocês, de verdade, mas eu jamais terei a capacidade de fazer o que só Deus pode fazer por vocês. Mas para que Ele possa fazer, é claro, diante da graça e da misericórdia, Ele vai fazer muito mais por conta da intimidade que nós teremos com Ele. E aí Tiago, quando ele fala chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, é claro que não é tão simples assim. Eu já estou finalizando, tá? Não é tão simples assim. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que os buscam. Então eu não posso simplesmente, eu vou me aproximar de Deus e achar que eu vou me aproximar de qualquer maneira. Eu preciso me aproximar com fé. Eu preciso crer que eu vou falar e serei ouvido. Eu preciso crer que eu vou agradecer e o meu agradecimento será recebido por esse Deus grandioso, né? E ele também diz em Efésios 2, a palavra também diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui a gente está falando de fé a todo momento, né? Ou seja, para nós nos aproximarmos de Deus, é necessário que a gente tenha fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E até para sermos salvos, nós precisamos exercer a nossa fé. A nossa fé, ela não é condicionada, mas ela não é condicionada a questões das obras, mas ela é condicionada à fé. Nós precisamos crer para que a graça seja manifesta em nós. Se nós não crermos, como que a graça vai nos alcançar? É isso que Paulo está dizendo na carta de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Se não for pela fé e se não for pela graça, não há salvação. Não há Jesus Cristo em nossas vidas. E para finalizar, em Tiago mesmo 2,17, diz assim: assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, é meio contraditório. Peraí, você diz que a salvação é condicionada somente à fé. Mas aí vem Tiago e diz que a fé sem as obras, ela é uma fé morta. Que obras são essas? Será que é a obra de eu ter que evangelizar? Será que é a obra de eu ter que fazer a Eucaristia, né, que se fala muito no meio católico? Não, essas obras é a obra de Cristo em nós. Se nós cremos em Cristo, mas uma vez que a gente não expressa a obra de Cristo através da nossa vida, a nossa fé é morta. A nossa fé não vale de nada. Como que eu vou crer no poder de Deus se as obras, se esse poder não é manifesto em minha vida? Essa fé é morta. E muitas pessoas confundem, dizendo, não, a fé sem a obra é uma fé morta, então eu tenho que evangelizar, eu tenho que dar comida aos pobres, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, mas aí Efésios diz que a salvação é mediante a fé. Só que aí Tiago diz, não, mas a fé sem as obras é morta. E muitas pessoas confundem essas obras, mas são as obras de Cristo, a libertação, a mudança de caráter, a metanoia que Paulo tanto fala, né, nas suas epístolas. É essa obra de Cristo em nossas vidas que faz a nossa fé ser viva. E uma fé que nos faz nos aproximarmos de Deus. Então, quando conversando com a Cris, que a Cris falou, vamos fazer o nosso culto e tudo mais, pereré, pereré, aí houve algumas particularidades, conseguimos alinhar, vamos então fazer o culto. E a partir daí foi que eu fui buscar uma inspiração. E Deus falou de imediato, fale sobre a aproximação comigo. Sabe? A gente vive um cotidiano tão corriqueiro, são tantos problemas, tantas demandas, tantos estresses, né? A Cris, a gente viu aí esses dias, a Cris se estressando aí com o chefe dela, problema disso, problema daquilo, é nota, entrega, que não falou, mas tá aqui, aí print e tudo mais. Genaldo com os problemas do trabalho, todos nós temos os nossos problemas. Mas nós precisamos lembrar que em meio a todos esses problemas, nós temos aquele que também é solucionador. E ele está do nosso lado a todo momento. Nós que nos afastamos, mas da mesma forma que nós nos afastamos, nós também podemos nos aproximar por intermédio da fé, o exercício da fé. Então hoje, para nós aqui, a palavra hoje é essa, é redefinir. Redefinir a nossa fé, redefinir o nosso comportamento, redefinir a nossa caminhada, redefinir a nossa rotina. Quantas vezes eu tenho falado com Deus? Eu tenho falado uma vez com Deus, amém, glória a Deus, é melhor do que não falar em momento algum. Mas será que isso é suficiente para você dizer que você é próximo de Deus? Eu falo com Yuri umas 2, 3 vezes por dia. A gente fala, troca mensagens, ou e tudo mais, mas e com Deus? Será que o pastor Joey tem falado com Deus na mesma intensidade que ele fala com um amigo material? Será que o pastor Joey tem falado com Jesus, com Deus, nos momentos em que ninguém está vendo? Porque aqui o pastor Joey é maravilhoso. Aqui eu vou orar, aqui eu vou louvar, aqui eu vou ministrar a palavra, mas e fora daqui? O meu relacionamento com Deus? Será que eu busco Deus nas madrugadas? Será que no banho eu estou conversando com Deus? Será que no momento que eu estou lavando a louça eu estou falando com Deus? É exatamente esse tipo de intimidade que Deus quer de nós.
Deus não quer religiosidade. Religiosidade é escala, religiosidade é dízimo, religiosidade é a estrutura que faz parte. Eu não estou eliminando essa parte, é um protocolo necessário, mas a gente precisa entender que é muito mais do que estar dentro de uma igreja às quartas e domingos, ou às quintas e aos domingos, ou de manhã ou à noite. É um relacionamento contínuo. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então que hoje nós possamos ficar com essa palavra, que possamos realmente redefinir a nossa fé. Muitas das vezes a gente deixa que os problemas abafem a nossa fé, a nossa caminhada, e a gente deixa de ser aqueles que nós éramos antes, né? A gente deixa de pegar um violão para louvar a Deus como fazia antes, a gente deixa de louvar a Deus como louvávamos antes, a gente deixa de interceder como nós intercedíamos antes, por conta dos problemas que vão se tornando tão pesados. Aí vem Deus e diz, vamos trocar esse fardo, porque o meu é leve. Então eu pego o seu e você pega o meu, para que você tenha a possibilidade de se aproximar mais de mim. Então que fiquemos com essa palavra hoje. Será que nós estamos tão próximos assim de Deus? Se não, ainda há tempo, porque é isso que Ele quer de todos nós, a proximidade. Amém?